Espaço Acadêmico, PodTalk dos programas de pós-graduação da Universidade Cidade de São Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Espaço Acadêmico, nosso PodTalk, de assuntos relacionados ao ensino superior. E nesses 21 episódios, nós estamos trabalhando as narrativas da pandemia. A sua presença, a sua participação, a sua audiência é motivo de grande alegria. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio a querida professora Cristina Munhão. Professora, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda. É uma honra estar sendo entrevistada pelo senhor. Muito bem. Vamos conhecer aqui um pouquinho da professora Cristina. A professora Cristina é professora mestre, graduada em Letras pela Universidade São Judas Tadeu, mestre em Comunicação e Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atualmente é professora da Universidade Cruzeiro do Sul. Tem experiência na área da comunicação, com ênfase em publicidade e propaganda, atuando principalmente nos seguintes temas: análise do discurso, publicidade, embalagem, crítica publicitária e argumentação. Ministra aulas nos cursos de jornalismo, rádio, TV e publicidade. Professor, então, eu gostaria que você contasse um pouquinho como você recebeu a notícia de que as aulas sairiam, né, da presencialidade e passariam a ser aplicadas de maneira remota por conta da pandemia de Covid-19, lá em março de 2020. Então, Wagner, eu estava no elevador da universidade e saiu um zum-zum dentro do elevador de, tem uma tal de pandemia. Sabe quando você não está muito ligando? E eu só ouvi assim, e a gente vai ficar em casa. Aí eu pensei, meu Deus, será que vai ser uns 15 dias de folga? Ai, que delícia passar 15 dias de folga. Olha, que horror! Mas é aquela coisa, né? Eu tava cansada, né? E aí, de repente, a partir de amanhã não vem mais pra aula. E aí você começou a perceber... Assim, mas volta quando? E daí deu um medo, deu um pavor. Aquela sensação de, vou ficar 15 dias de folga, vamos resolver alguma coisa aí e eu volto a trabalhar. Uhum. Ai, meu Deus, não foi nada. Daí era assim, começou a vir. Aí estava todo mundo extremamente confuso. A instituição em que eu trabalho confusa, a coordenação confusa. E as mensagens, elas vinham truncadas, porque ninguém sabia o que fazer. Era tudo muito rápido, né? Tudo rápido e sem, assim, uma atitude efetiva. Vamos realizar de tal forma. E eu vou fazer uma confissão. Eu mal mexia no instrumento que a gente tem aqui na plataforma Blackboard. Quer dizer, mandava um recado, fazia um exercício aqui a colar. Nunca tinha montado uma prova. Uhum. Nunca tinha feito uma de maneira digital. Sim, né? nunca. Uma aplicação Prova digital nunca pelo Blackboard. Uhum. Zoom, nem pensar. Ainda mais criar o Zoom dentro da plataforma. E de repente tinha Zoom, tinha Teams, tinha o e-mail, tinha o WhatsApp. Fóruns de discussão. Não, fóruns de discussão, um monte de coisa, de coisa nova rolando. Uma imensidão de treinamentos, assim. Olha, tem treinamento para tal coisa, tal hora. Treinamento para... me deu uma depressão. Eu falei, não, eu não tenho idade mais. Eu não sirvo para isso. Eu não vou conseguir mexer nisso nunca. Eu não vou fazer. A sensação de impotência. Aí, olha só. A Cruzeiro do Sul, onde eu trabalho, apareceu um e-mail lá escrito assim, se você precisa de atendimento psicológico, diga sim. E eu, sim! Aí uma psicóloga me ligou daqui da instituição e estava vendo um suporte emocional para alguns. Eu não sei se todos deram esse sim, se todos viram esse e-mail, porque o volume de coisas era imenso. Tudo, de repente, passou a ser online. Exato. E ajudou bastante, viu? Até porque as notícias, elas invadiam de todas as formas os nossos lares, né? Então, pela TV, o rádio, tudo só se falava, né? Todos os veículos de comunicação só falavam da pandemia. Em casa eu tinha a sensação de que eu não ia saber fazer, eu não ia mexer nas ferramentas, eu não ia aprender. Uhum. Fora de casa, uma coisa horrível, né? Porque começou também uma cultura do pânico, né? Uhum. As pessoas
olha, vai morrer todo mundo, né? Daí a gente já começa a pensar, meu Deus, tem um filho pequeno, como que vai ser se eu morrer? Ou se, né? Assim, tá morrendo pessoas mais velhas. Ai, meu pai e minha mãe. E aqueles Você tem pai e Tenho mãe. pai e mãe vivos, idosos. Idosos. E assim, para convencer os velhinhos a não irem na rua. Que, assim, começou um drama que era no trabalho, dentro de casa e na família. Na família. Então, era um drama para todo lado, né? E eu acredito que você tenha vivido isso, se você tem filhos, de repente os filhos diante de uma tela, tendo aula remota. Eu me lembro da Você lecionando e os filhos assistindo aula no mesmo momento. Sim. E de repente tinha que comprar mais um laptop, a prestação nas Casas Bahia, mas não tinha Casas Bahia. Assim, vamos comprar online, né? Os prazos de entrega tudo ampliados. Tudo assim, muito horrível, muito... eu me lembro que eu tinha comprado uma viagem, né, numa agência de viagem. Essa viagem flopou, né? Assim, não tinha mais como viajar. Não tinha resposta da agência de viagem. Aí, olha só que legal, né? As coisas foram também se encaixando, porque isso é uma experiência pessoal. A pandemia, não é dizer que a pandemia foi boa para isso, a pandemia não foi boa para nada. Para nada. Mas eu saí da minha zona de conforto. Você, pelo que eu estou entendendo, tinha dificuldade. Não tinha, tinha preguiça. A preguiça para a tecnologia. Preguiça de tecnologia. Pra quê? Você dava para fazer tudo presencialmente no papel, você estava na sala de aula. Pra quê? E como que foi Se eu conseguia resolver tudo. Esse impacto, né, de repente você não ser simplesmente a professora, mas ali naquele momento também ser a técnica, né, ser a psicóloga em alguns momentos com os alunos. Como que foi isso? Ser a instrutora. Então, aí eu saí da zona de conforto e olha que interessante, né? Eu acho que eu desenrolo muita coisa hoje na internet. É muito difícil eu me embromar. Assim, antes eu ficava nervosa mesmo. É a coisa do medo da tecnologia. Eu acho que é vindo da preguiça. E hoje eu atribuo, por exemplo, a minha mãe, né? Eu dei um celular para ela tem 80 anos. Ai, eu não sei mexer. Eu falei, sabe sim. Vamos aprender. Sabe, porque se eu mexi, você mexe. E ela conseguiu e se dá super bem com o celular. Então, eu vejo que, assim, e eu também... É duro constatar isso, mas é verdade. Eu tinha a impressão de que os jovens sabiam tudo de tecnologia, que eu era uma outra geração que não participava distante desse processo. Isso, né? Isso era uma inverdade. Assim que eu comecei a fazer tudo quanto é treinamento e me inteirar, eu lembro de ouvir um bendito do tutorial uma vez para fazer prova. Sem brincadeira, professor. Eu peguei a aula e peguei a gravação da aula. A gravação da aula é morosa, né? Aquela coisa lenta. Sim. Eu ouvi aquilo umas 10 vezes para entender como é que fazia a bendita e da vai prova, e volta, e volta. Mas também depois ficou craque. Não, craque? Pode perguntar para mim, hoje eu dou aula. Quem quer aprender? Eu ensino em 5 minutos que o sujeito passou 2 horas explicando. Ainda eu peguei, acho que um instrutor meio prolixo, mas explicou muito bem. Mas ele era mais, né? Ele repetia didaticamente todos os pontos. Tinha muita gente também na web. Então, e essa cultura da web foi interessante nesse aspecto. Quer dizer, era doloroso ver o número de mortes, era assustador. Óbvio que acho que não teve quem não perdeu alguém de perto. Deixa eu colocar aqui uma imagem, então, já que você falou sobre mortes e o assustador. Isso aqui é uma matéria que foi publicada no jornal O Globo, né, no dia 10/5 de 2020. Então, nós estávamos ali no auge da pandemia. E a capa do jornal O Globo, ele trazia 10 mil histórias. Então, o evento mais letal no Brasil em 102 anos, pandemia do Covid-19, chegou ontem, oficialmente, a 10.627 mortes. A gente nem imaginava. E nem imaginava que teríamos muito mais pela frente. Houve um ministro até que falou, vamos chegar a, sei lá, ele deu um número muito baixo, assim, 8 mil mortes, 10 mil mortes. Né? E a gente chegou a quase 700. 700 mil mortes. É gente que não acaba mais. E assim, o que isso aqui nos traz, né? É muito mais para relembrarmos o período. Porque as aulas remotas, elas foram instituídas, esse sistema emergencial foi instituído ali em março. Como você disse, 15 dias, 20 dias, de repente, percebeu-se... A gente não sabia quanto ia ficar. Que um mês, né? Aqui já o segundo mês praticamente ali das aulas remotas,
né? Então, março, abril, maio, né, o período que essa matéria foi publicada, e aqui nós começamos a observar a dimensão, o crescimento e também aquela sensação de impotência diante da falta de vacina. E eu me lembro muito bem de alunos que tinham perdido pessoas. Então, nós desenvolvemos, eu não sei, acredito que todos os professores, um mecanismo para lidar com isso também. Porque, de repente, vinha alguém e dizia assim, minha mãe está com Covid, a professora está no hospital. Como que você vai punir um aluno desse? Como que você vai pegar e dizer assim, olha, faz a lição, faz a prova, né? Nós tivemos que também, eu acho que esse período, pelo menos para mim, né, essa sensação foi muito latente. Eu tive mais empatia pelas histórias dos alunos. E teve outras coisas, né, que me impactaram muito. Houve uma vez que eu estava dando aula e o aluno abriu o microfone e estava muito barulho. E eu falei, ô danado, né? Falei o nome dele. Você, seu danadinho, você está numa festa? Ele falou, não, professor, eu estou entregando pizza e ouvindo sua aula. Eu me comovo dizendo isso. Eu me comovo porque imagina a dificuldade financeira desse menino para ele, na hora do horário de aula, que provavelmente ele tinha perdido o emprego, provavelmente ele não tinha como se manter. Ele estava entregando pizza com fone de ouvido, ouvindo a minha aula. Eu pedi desculpas, da bronca, óbvio. Falei, não, desculpa, né? Ele tirou de letra, não ficou bravo, nem nada. Mas na minha cabeça, ele estava numa festa. Porque você não está vendo o outro, né? E eu ainda ia dar bronca, porque estava como é que a gente chamava? Aglomeração. Eu ia ainda na bronca da aglomeração. Falei, você está na aglomeração? Como é que você é esse barulho? Não, professor, eu estou entregando pizza. E ouvindo a sua aula. Agora me conta uma coisa, professor. Como é que foi essa experiência de usar o computador como mediador e geralmente você não ter a possibilidade de ver os alunos? Porque muitos professores, eles comentaram que as câmeras ficaram fechadas e, por vezes, a comunicação ela acontecia simplesmente pelo chat. Ele não acontecia né, nem mesmo pelo microfone. Não era uma coisa que acontecia oralmente. Como é que foi essa experiência? Então, a universidade que a gente trabalha recebe muitos alunos da classe C e D, muitos bolsistas, etc. E alguns não abriam a câmera porque tinham vergonha mesmo. E em ocasiões... Qual o motivo da vergonha? Do ambiente. Houve ocasião, por exemplo, que era um trabalho. Né? No trabalho, olha, quem vai apresentar o trabalho, por favor, abre a câmera. E era uma barulheira na casa da pessoa, assim, era de cortar o coração. Se a pessoa estivesse tentando assistir aula debaixo da balbúrdia, era cachorro latindo, criança chorando, televisão ligada, ou seja, né, nem todo mundo tinha uma casa respeitosa e um canto como eu tive. Um espaço dedicado para como prática do muitos tinham, estudo. Um espacinho, né? Ou que a família respeitasse aquele canto naquele horário para a pessoa poder assistir a aula. Né? Era uma luta assim, eu acho também que teve uma parcela de folgados, tá? Não dá para dizer que todo mundo foi assim tão vítima, né? Tem os folgadinhos, mas eu acho que boa parte deles assim tinham vergonha de ter a câmera. Outros estavam nos ambientes realmente impossíveis de se ouvir. Eu me lembro que eu assisti uma vez, eu não era banca, mas eu convidei a minha turma para assistir o TCC e fiquei assistindo o TCC. E a pessoa que estava apresentando o TCC estava num quarto, tinha uma cama atrás. E alguém se deitou na cama. Sim. Né? Assim, a menor... E eu acho que isso reflete um pouco no aluno que chegou. E não é uma maldade, né? Não. É porque as pessoas estão na casa delas. Na casa delas, né? Não por maldade, mas aquele decoro que a gente tem hábito dentro de sala de aula, né? Aquela compostura, as pessoas cai por terra. Ela cai por terra. Foi por terra. Sim. Foi por terra. Então, assim, eu criei os mecanismos para as pessoas abrirem as câmeras e para ver pelo menos as carinhas. No começo, a gente usava uma ferramenta do Blackboard e tinha foto deles. Então, eu obrigava a botar foto e ficava comentando. A sua que tá era uma bonito, possibilidade de interação, ver o rosto. Né? Isso. E ainda brincava, semana que vem foto nova, para que houvesse um pouco mais de interação. Quando entrou o Zoom, não tinha mais foto. Então, realmente, a gente estava falando com a máquina, né? Aí eu criei uma brincadeirinha, assim,
que você, no início da aula, mostrava o seu pet. Uhum. Quase todo mundo tinha um pet. E todo mundo gosta de mostrar seu pet, né? Então, as pessoas abriam para mostrar o pet, pelo menos. E acabava entendeu? aparecendo pelo menos um pouquinho. Claro, né? E aquilo descontraía um pouco também Uhum. antes de pegar o ritmo da aula, né? Eu mostrava meus gatos, né? Segurava os gatos e todo mundo tirava assim, o gato da professora. Olha, eu tenho passarinho, eu tenho periquito, eu tenho cachorro. Né? Aí as pessoas abriam um pouquinho a câmera para mostrar o pet. E eu acho que isso dava uma aliviada na Uma tensão. humanizada naquele Sim, processo. Sim, Né? foi uma brincadeira que eu criei na época. A gente colocava músicas, eu criei um sistema também, na época, que escolha a música da semana que vem. Eles votavam que música que abria a aula. Então, como a aula começava, era 7h30, se eu não Na me engano. ocasião, se eu não me engano, 7h30 da noite. 7h30, se eu não me engano. Aí eu dizia, ó, quem ganhar, a gente vai... 7h20, a gente já começa a tocar esquenta. a playlist do Esquenta, né? Aí 7h30, boa noite, né? E eles faziam assim, eles ficavam todos felizes que a música deles tocou naquele dia, a música que ganhou da playlist da semana, eles votavam, né? E essas coisas era para humanizar um pouco o ensino, para não virar o EAD seco, né? Eles confundiram essa 100%. essa modalidade, 100%. né? Que o EAD é uma modalidade totalmente diferente do que é a prática do ensino O remoto. EAD a pessoa tem o material escrito, a videoaula e um pingo de contato com o professor. E as nossas aulas eram síncronas, né? Uhum. Nós estávamos lá e eles estavam do outro lado, né? E então o EAD, muitos achavam, mas aqui no EAD, aí eu sempre parava e dizia, não, você não está tendo, eu estou aqui, você não está tendo uma aula EAD. Né? E aí depois as ferramentas também se sofisticaram. A gente conseguia abrir sala simultânea. Então dava para fazer, por exemplo, trabalhinhos em grupo. Uhum. A ferramenta do Zoom, ela trouxe essa possibilidade. Possibilidade das salas Sim. separadas, né? E teve, não sei se você vai perguntar isso, mas eu já vou entrar nesse assunto, o problema da vida pessoal. Por quê? É aquela coisa da pia cheia de louça na hora da aula, terminar antes da aula você está lavando louça, 10 minutos antes da aula. Eu vou falar a verdade, para mim não funciona. Teve gente que achou o máximo. Ficar em casa o tempo todo. Eu gosto muito de separar esses ambientes. Uhum. Sabe? Da hora assim, olha, essa hora é a hora de eu me arrumar para ir trabalhar. Então vou fazer uma pergunta bem capciosa, né? O trânsito de São Paulo Não. ou a aula remota? O trânsito de São Paulo. Por incrível que pareça. Assim, eu odeio, óbvio que eu odeio o trânsito. Eu dei muita aula de pijama na parte de baixo, né? Assim, linda na parte de cima e com a parte de baixo. Quem não deu uma aula de calça de pijama, tire a primeira De pedra. bermuda, de chinelo. Né? Inclusive, uma vez, na minha casa, eu dava aula num cantinho e tinha uma beirada de espelho. E uma vez, por acidente, trancaram a porta da minha casa. Uhum. E as pessoas na minha casa, elas passavam por mim e entravam nos seus quartos. Mas passavam. E alguém trancou a porta. Eu falei, gente, um instante que alguém trancou a porta. Que eu levantei, eu estava de calça de pijama. E os alunos viram. Aí foi a maior gozação, lógico. Eu falei, na aula vocês não prestam atenção. Mas que eu fui atender a porta com a calça de pijama, vocês viram, né? Aí eu acho que foram as gafes da internet, foram as gafes da pandemia também. Essa é a parte engraçada. E as histórias tristes, professora? Tivemos? Como disse, aluno que você perdeu. teve, assim, algum momento que você ficou desconcertada? Você comentou de alunos que perderam parentes e tudo mais, mas houve algum momento que você sentiu angústia, sentiu medo, ficou desconcertada com alguma coisa? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência. Cada vez que assisti o Jornal Nacional, né? Teve uma hora que a própria psicóloga falou, é hora de não mais assistir o Jornal Nacional. Porque cada vez que eu vi os números, eu ficava absolutamente apavorada. Ansiedade, né? Eu falava, e quando aquelas imagens de coveiro, que todo mundo viu, lembra daquelas cemitério imagens? Da Vila Formosa, isso, que com aqui, covas e covas o abertas. cemitério da Vila Formosa fica aqui na cidade de São Paulo, é o maior cemitério da América Latina, né? Não, e negacionismo de vacina. Sim. Assim, com tudo que estava acontecendo, pessoas falando, já vacina chinesa. E, assim, não entrava na minha cabeça que as pessoas estavam negando a única solução possível. Uhum. Isso era uma angústia tremenda. Você chegou, contraiu o Covid?
Depois de ter tomado vacina. Depois da vacina. Sim, mas a vacina, a primeira que eu tomei foi chamada AstraZeneca. Uhum. Eu acho que nem tem mais dela. Eu acho que era vacina. Eu não sei se foi meu caso só, mas eu fiquei com os sintomas, eu fiquei de cama depois da AstraZeneca. E depois eu peguei Covid. Mas de uma maneira fraca. Mas foi bem suave, senti coriza. Eu acho que até hoje eu tenho alguns probleminhas de memória. Não é mais a mesma. Eu tinha era uma delícia brincar de master comigo, essas brincadeiras, que eu tenho memória de elefante. Então, assim, eu dei literatura metade da minha vida também, eu sei capítulo de livro de cor, sabia. Eu acho que deu uma apagada em algumas coisas. Esse Covid realmente afeta isso. E afetou a visão com certeza, que o grau do óculos aumentou radicalmente. E agora há pouquinho você falou que você tem os pais idosos, né? Como é que foi essa experiência da professora, né, que criou o ambiente de trabalho em casa? Como é que era o contato com os pais, com os filhos? Existia ali um medo de transmissão? Como é que foi esse processo? Eu sou filha única. Então, nós criamos um mecanismo de ninguém mais vai na vovó, só... E ela mora próximo a vocês? Uns 2 quilômetros, mas dá para ir a pé, assim, tranquilo. Ninguém mais vai na vovó, a única que podia visitar a vovó era eu. E ia de máscara, e eu fazia as compras, eu não deixei mais eles saírem para fazer compras. Então, eles me passavam lista de compras, eu saía para fazer a compra, chegava, minha mãe me ajudava a higienizar tudo, né? Aí saiu até coisa na internet. Eu no início da pandemia, né? Latinha por latinha, né? Eu no fim da pandemia. Passava o pano lá, pronto, guarda. A minha mãe pegou um hábito com fruta. Ela já tinha. Minha mãe é uma pessoa, assim, bem neurótica com germe. Sistemática. E aí isso triplicou nela. Ela passava tanta cândida na casa que eu acho que não teve ninguém que entrou na casa dela que não manchou a roupa. A casa limpíssima. Não, onde você sentava, você se manchava, porque ela vivia passando cândida em tudo. E eles não pegaram, nenhuma vez. Que bom, né? que bom. Mas também ficaram dentro de casa, Eles têm isolados. quantos anos? Minha mãe tem 79, meu pai... Não, minha mãe tem 80, meu pai tem 79. Então, necessariamente, o cuidado é realmente importante nesse período, né? E a única pessoa que eles viam era eu mesma. Inclusive, minha mãe ficou bastante deprimida nessa época. Porque, apesar de serem idosos, eles tinham uma rotininha deles, eram ativos. E o que marcou muito para mim? O antes-pandemia e o pós-pandemia. Antes da pandemia, eles tinham uma vida bem mais ativa. Eles iam a restaurante, tinham a rotina de ir na igreja, que minha mãe é muito católica. Iam à igreja, minha mãe tinha atividades dentro da igreja. O pós-pandemia, parece que eles envelheceram muito. Assim, nesse período da pandemia, eles ficaram muito mais velhos do que deveriam, pela quantidade de anos. Parece que foi muito rápido. O fato deles ficarem isolados fez muito mal para eles. Eu senti muito isso. Professora, vamos começar aqui a encaminhar, né, para o final da nossa entrevista. Então, eu queria saber agora com você, fazer 2 perguntas em uma. O que a pandemia ensinou? E como é que foi o retorno à presencialidade? Olha, eu vou pensar um pouquinho para responder. Bom, a primeira coisa, eu ia fazer uma piadinha. Ensinou que ver minha filha de pijama assistindo aula não funciona. E eu ficava imaginando os meus alunos daquele jeito. Bom, isso é uma brincadeira, óbvio. Mas eu acho que ensinou que, para mim, vou falar de mim, eu só posso falar de mim, que nós precisamos olhar o outro com mais empatia, com mais amor e entender que nem todas as histórias são iguais. Porque botar todo mundo no mesmo balaio é muito fácil. Mas você acha que a sociedade entendeu esse recado da mesma maneira que você? Acho que não. Sinceramente, não. Eu acho que as pessoas estão muito brutas ainda, muito negacionistas. Apareceu aí os terraplanistas, né? Apareceram os antivacina, apareceu... Sua mãe perguntou qual era a marca da vacina antes de aplicar em você? A minha não, porque ela estava maluca pela vacina. Né? Não, vamos pensar você com seus filhos antes do Covid. Você tem filhos, né? Tenho. Então, antes do Covid, olha eu entrevistando, antes do Covid, você algum dia perguntou no posto de saúde qual é a marca da vacina? Ela veio de que país, de né? De jeito nenhum. Então, você falava, eu vou ser bem sincera, nem sabia o que estava vacinando. Eu chegava lá com a carteirinha e falava, época de vacinar, vai vacinando aí. Né? Pegava as datas lá e levava. De repente, virou uma coisa
tão doente que hoje a cobertura vacinal de poliomielite, Caiu que era, ela está brutalmente. em 53%, uma coisa assim, sendo que ela já foi de 96%. Sim. Quer dizer, era O Brasil ele já foi a referência mundial. A gente era bom em alguma coisa, né? Agora nem isso. Então, eu acho que mostrou que tem muita gente má, muita gente capaz de mentir para ganhar views. Eu vi gente fazendo fake news, por exemplo. Olha, se usar vinagre funciona que nem o álcool. Isso era fake news. E o cara dizendo que ele era um químico, que ele sabia. Né? Eu me lembro que quem me mandou esse vídeo foi minha mãe. Então imagina que uma pessoa como minha mãe, uma idosa, passando uma mentira dessa para ela. E ela, imagina quantas pessoas estavam ouvindo aquilo e acreditando. Então eu acho que é um momento da gente pensar em empatia. É um momento da gente pensar em amor ao próximo, em compreender que às vezes quem está brigando talvez não esteja entendendo a verdade, recebeu essa informação, porque para nós acadêmicos é muito simples a gente falar assim, vamos verificar uma notícia. Mas pensa na minha mãe, vamos pegar um exemplo de casa, né? É fácil minha mãe verificar uma notícia? Ela vê na internet, é uma verdade. Alguém, todo firme. E a informação que chega de maneira firme se torna uma verdade absoluta. Se torna uma verdade e que ela repassa para o outro, pedir, né, falando, olha só, filha, se você não tiver álcool, use vinagre. Mãe, isso é fake news. Né? E ela fez, o que é fake news? Eu sabia, tadinha. Né? Então, eu acho que para mim é isso que me ensinou a ter um pouco mais de empatia, olhar o outro com mais amor e compreender que às vezes o outro não está entendendo. Eu não preciso sair atacando. E o como outro que apenas foi não está entendendo. O voltar para a sala de aula, voltar à presencialidade? Né? A sala de aula ela foi praticamente reaberta para o ensino particular em março de 2022. Portanto, Foram 2 anos. Né, de ensino remoto. Como foi esse retorno? Dava preguiça do trânsito, né? O trânsito de São Paulo é de lascar. Mas o afetivo é muito melhor. Olho no olho é muito melhor. E eu percebi o seguinte, eu não sei se todo mundo percebeu. Os alunos tiveram um ensino médio e um período grande de pandemia em casa. Esse aluno que nós recebemos agora, ele é completamente diferente do aluno antes da pandemia. Completamente diferente em que sentido? Pode falar? Ele é mais infantil. Muito mais infantil. Em todos os aspectos. Ele tem uma dificuldade maior em que sentido? Em relacionamento? De relacionamento, na compreensão. de aprendizado. Eu percebo que eles não conseguem ler enunciado. Coisas que a escola, mesmo a pública, parece que não faz direito às vezes, mas estava fazendo. Porque quando perdeu-se até isso, nós vimos o tamanho do rombo. E não é porque eu sou professora, mas a única saída que existe para um país melhor é a educação. É assim que você diminui o número de gente presa, é assim que você diminui a fome, é assim que você diminui a pobreza. Não tem outra coisa que diminui. E o período da pandemia, houve uma educação muito restrita. Por mais que nós nos desdobrássemos no espaço virtual, ele não era tão verdadeiro quanto... porque na minha missão de professora, eu passo conteúdo sim, mas eu tenho uma missão como professora relacionada à ética, à decência, a valores morais que eu acredito e que vão para a sala de aula todo dia comigo. De uma maneira ou de outra, eles são transmitidos. E existe até uma mística assim dos alunos que eles falam, uma professora mãezona, não sei o quê, mas é essa coisa que eu trago para dentro da sala de aula e que eu faço questão de reproduzir. E isso no online foi bem mais difícil. E quais são as expectativas para o futuro? As expectativas em relação à universidade, as expectativas nesse período do novo normal? Que a gente não volte mais à doença, que as pessoas consigam compreender que o mundo não é dividido entre esquerda e direita, que nós somos, que o que for bom para a esquerda vai ser bom para a direita, e de verdade, o que é bom tem que ser bom para a gente. Eu tenho expectativa de que nós consigamos, em próximas eleições, eleger gente menos egoísta, porque o nosso Congresso está muito egoísta e pensando muito pouco. E eu estou muito preocupada com o meio ambiente, porque eu tenho certeza que as pandemias e as endemias e etc. são provocadas
pelos estragos que nós temos feito. Professora, é a mão do homem, né? A mão do homem, né, causando estragos e com certeza isso é o que ocasiona tudo isso que você está falando, não é mesmo? Não há dúvidas de que nós vamos ter consequências muito sérias se nós não tivermos um ensino mais humanitário e que consiga, através dos jovens, né, trazer um meio ambiente mais saudável. A questão da poluição é extremamente séria. O mar, ele tem uma previsibilidade de vida de 25 anos só. Daqui 25 anos não tem mais vida no mar. E isso vai ter consequências. As matas estão destruídas. Agora estão querendo mexer com a coitada da Mata Atlântica, que tem 12% só de Mata Atlântica e estão querendo tirar os 12% que tem. A gente mora na Mata Atlântica, exatamente. né? E então eu acredito que se não houver uma consciência ambiental, se não houver uma consciência... Enquanto a gente tiver gente fazendo vídeo com pessoa morta e achando graça, né, a coisa vai ficar ainda muito ruim. Mas eu acredito no ser humano. Eu acredito no ser humano. Fé na vida, fé no homem. E no ensino. Fé no que virá e muda fé as no pessoas. ensino. A educação muda as pessoas, transforma. Transforma Professora, uma grande honra poder recebê-la aqui. Muito obrigada. Poderíamos pelo convite, conversar adorei. aqui 3 horas seguidas, com certeza teríamos assunto, teríamos esse papo gostoso. Adorei demais. Muito obrigado. Até esqueci do microfone. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. E você que nos acompanha, né, pelo nosso podcast ou pelo nosso videocast, né, continue participando das nossas atividades, participando das nossas conversas. Com certeza, a sua audiência é muito importante. Nesse momento, eu quero mandar aqui um grande abraço ao professor José Ferreira, lá do curso superior tecnológico em marketing da Universidade Cruzeiro do Sul. Professor José Ferreira, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação aqui nos comentários. E também quero agradecer, como sempre, o apoio do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Cidade de São Paulo e também o apoio da FAPESP. Esse projeto, ele integra os estudos de implementação de políticas educacionais e desigualdades frente a contextos de pandemia pelo Covid-19. Eu aguardo você no nosso próximo programa e desejo a você paz e tranquilidade. Um grande abraço.